Jesus explicou quem ele era antes da criação do mundo. Existem muitos mistérios que Jesus compartilhou conosco. Entre esses estão o que aconteceu antes da criação do mundo. Isso aconteceu em João, a oração mais significativa já feita pela maior pessoa que já viveu. É uma oração poderosa. A oração de Jesus em João 17 é um dos capítulos mais significativos de toda a Bíblia. Nele, podemos sentir as batidas do coração de Jesus enquanto ele ora ao seu Pai. A Bíblia está repleta de grandes orações. Ficamos impressionados com a oração de Salomão, a oração de Abraão e a oração de Moisés. Mas esta oração é de longe a maior registrada na Bíblia. Jesus falou sobre a glória e a majestade que ele compartilhou com Deus, o Pai, antes que o mundo existisse. João, capítulo 17, versículos 1 a 5. Depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe tem dado. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. E eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes da criação da terra era Deus, e Deus tinha uma majestade com seu Filho. Gênesis contém numerosos começos, incluindo a criação do homem e de todas as outras criaturas. Mas é claro que Deus não começa aqui. Deus estava presente no início da Bíblia e está escrito que ele estava presente quando o universo foi criado. Antes da existência do nosso universo, deveria haver algo ou alguém eterno, e a Bíblia deixa claro que essa pessoa é Deus. As Escrituras realmente nos mostram isso em vários versículos das Escrituras. A Bíblia ensina que Deus é incriado e eterno em seu ser, e isso quer dizer que ele sempre existiu e sempre existirá. No capítulo 1 de Gênesis, o singular El é substituído pelo plural Elohim, que significa 3 ou mais deuses. Como resultado, a primeira frase da Bíblia, Gênesis, usa um substantivo no plural com um verbo no singular. Alguém poderia argumentar que é gramaticalmente incorreto, mas teologicamente correto, insinuar que Deus é 3 em 1. Oração genuína muitas vezes revela o ser mais íntimo de uma pessoa. João 17 é uma oportunidade única de ver a natureza e o coração de Jesus. Nessa oração, Jesus abordará muitos dos temas desenvolvidos nesse evangelho: glória, glorificar, enviar, acreditar, mundo, amar. Jesus pede para ser glorificado. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho também te glorifique. Ainda que a glorificação de Jesus ainda não havia chegado, agora chegou a hora. Jesus orou primeiro por si mesmo, mas seu apelo não foi egoísta. Sua preocupação consigo mesmo era uma preocupação com a glória do Pai. O Filho só pode glorificar o Pai se o Pai primeiro responder à oração do Filho. Glorifique seu Filho. Jesus não esperou até sua obra na cruz para glorificar a Deus Pai. Toda a sua vida glorificou a Deus na terra. Jesus glorificou o Pai durante toda a sua vida, desde a sua circuncisão e decisão no templo, passando pelos anos tranquilos de obediência em Nazaré. Jesus glorificou o Pai através da sua fé, obediência e obra ao longo dos anos em seu ministério terreno. Cada sermão pregado
cada pessoa cega ou doente curada, cada instrução e treinamento para os discípulos, cada confronto com os líderes religiosos corruptos, cada pergunta respondida, cada toque amoroso. Todos eles glorificaram a Deus Pai. Lemos então: Eu terminei meu trabalho. Jesus, com a confiança e segurança divina, viu a obra na cruz como já concluída. Jesus pediu ao Pai que o glorificasse, mas com a mesma glória que o próprio Pai tem. A oração de Jesus não foi de forma alguma uma expressão de independência, mas de total e contínua dependência de Deus Pai. Numerosas pessoas imploram por elogio e atenção. No entanto, o seu apelo à glorificação é muito diferente dos da oração de Jesus: glorifique-me junto com você. E a diferença normalmente estará entre dependência e independência. Também lemos: com a glória que tive com você antes que o mundo existisse. Jesus estava ciente de sua pré-existência e da natureza dela. Ele sabia que houve um tempo na eternidade passada em que Deus, o Filho, e Deus, o Pai, compartilharam a glória. Jesus não poderia orar honestamente ou da mesma forma se ele não fosse o próprio Yahweh igual a Deus Pai. Em Isaías, capítulo 42, versículo 8, Yahweh proclamou que não compartilha sua glória com ninguém. Se Deus, o Pai, e Deus, o Filho, compartilharam sua glória, ambos devem ser Yahweh. O comentarista bíblico observou: ele tinha uma petição principal para que o Pai o recebesse de volta a glória que ele havia renunciado para cumprir sua tarefa. Essa petição de um retorno à sua glória original implica inequivocadamente sua pré-existência e igualdade com o Pai. Isso confirma sua afirmação de que ele e o Pai são um só. João, capítulo 10, versículo 30. O Evangelho de João enfatizou a glória de Jesus em todo o seu registro. João teve o cuidado de registrar as muitas maneiras pela qual Jesus se referiu à sua própria glória nessa oração. Os eventos que levaram à crucificação começaram com a traição. A frase "Agora o Filho do Homem é glorificado" refere-se à razão pela qual Jesus veio ao mundo. Ele morreria e então ressuscitaria dentre os mortos como uma expiação substitutiva. O Filho glorificaria o Pai, e o Pai glorificaria o Filho. Eles promoveriam a glória um do outro. Destacar a grandeza de Deus é, de fato, o que os cristãos são chamados a fazer. Tudo o que fazemos em pensamento, palavra e ação é para a glória de Deus. Jesus não reza apenas para si mesmo, ele reza por nós. Em João, capítulo 17, versículo 24, Jesus diz: Pai, desejo que também o dia que me deste esteja comigo, onde eu estiver, para ver a glória que me deste, porque me amastes antes da fundação do mundo. O que quer que sejamos ou nos tornemos em nossa vida espiritual, devemos tudo ao Salvador que se entregou por nós, que orou por nós para que pudéssemos ser um com Ele, e que nos deu um padrão tão lindo para seguirmos em nossa própria vida de orações. No final, vemos Jesus em sua glória novamente no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, João foi o documento das coisas que ele tinha visto. João vê um Jesus poderoso que não se compara a nenhum homem típico. Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 a 13. E virei-me para ver quem estava falando comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Era isso. João tinha visto o Filho do Homem. Eles honraram Jesus Cristo. João descreveu a voz alta que ouviu, tão distinta e marcante como um som de trombeta. A voz poderosa é a do Alfa e do Ômega, o primeiro e o último.
que está no início e no fim de tudo. Porque Jesus se identificou com estes nomes e Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, sabemos que essa foi uma alta voz de Jesus. O primeiro e o último é um título que pertence ao Senhor, Yahweh, o Deus de Israel. O título Alfa e Ômega tem a mesma ideia do primeiro e do último. Essa é uma das passagens do Novo Testamento, onde Jesus afirma claramente ser Deus. Podemos apenas imaginar o que passou pela mente de João quando ele se virou. O som da voz que ele ouviu provavelmente não combinava perfeitamente com a forma como ele se lembrava da voz de Jesus. João descreveu-o como sendo uma trombeta. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. No entanto, ele estava ciente de que era Jesus, por causa da descrição da voz de si mesmo como o Alfa e o Ômega. Depois de passar tanto tempo com Jesus durante o seu ministério na terra, João finalmente teve a oportunidade de encontrá-lo cara a cara depois de todos esses anos. O manto e o cinto podem invocar imagens do sumo sacerdote da Bíblia e também podem implicar que Jesus é o sumo sacerdote do seu povo. A única outra ocorrência de cintos em Apocalipse é o capítulo 15, versículo 6, também dourado, onde há imagens sacerdotais para anjos no templo celestial. Assim, Jesus aparece não apenas como rei, mas como sacerdote, uma combinação de imagens que se tornou familiar ao povo judeu nos Macabeus. João então continua: sua cabeça e seu cabelo eram brancos como lã branca, brilhando como a neve, e seus olhos que tudo viam brilhavam como uma chama de fogo perfurando meu ser. Seus pés eram como bronze branco e polido, refinado em uma fornalha, e sua voz era poderosa como o som de muitas águas. Apocalipse, capítulo 1, versículos 14 a 15. Essa descrição dos seus olhos é semelhante à narrativa que temos de um anjo no livro de Daniel. Daniel, capítulo 10, versículo 6. Seu corpo também era como um barril com brilho dourado. Seu rosto tinha a aparência de um relâmpago. Seus olhos eram como tochas acesas. Seus braços e pés como o brilho de um bronze polido. E o som das suas palavras era como o barulho de uma multidão de pessoas ou como o bramido do mar. Essa descrição de seus membros é semelhante à narrativa que temos de um anjo no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1, versículo 7. Suas pernas eram retas e as solas dos pés eram como cascos de bezerro, e brilhava como bronze brilhante. As características angelicais que apareceram na visão que João teve de Jesus não o rebaixaram ao mesmo nível dos anjos. Em vez disso, provavelmente servem para enfatizar a imensa grandeza de Jesus. Ele não pode ser retratado como menos glorioso que um anjo glorioso. Olhos como fogo descrevem olhos apaixonados na literatura grega, mas também podem representar os olhos sobrenaturalmente flamejantes de seres divinos ou anjos. O metal brilhante também pode representar a glória de Deus. É Ezequiel, capítulo 1, versículo 27. Ainda outras características surgem que, embora João retrate Jesus, a glória não é menor do que a de um anjo. Certamente é mais do que um anjo. O rosto de Jesus também brilha como o sol. O texto grego às vezes retratava divindades brilhando como o sol ou o relâmpago. Os textos judaicos fizeram o mesmo com os anjos e outros, mas também com o próprio Deus. João então continua em Apocalipse capítulo 1, versículo 16. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como se estivesse morto, e ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou a primeira
e a última divindade absoluta, o Filho de Deus. Embora João fosse um apóstolo que conheceu Jesus enquanto ele estava na terra, ele ficou maravilhado depois de ter essa visão incrível. Mesmo os 3 anos que João viveu na terra com Jesus não o prepararam adequadamente para o momento em que Jesus lhe aparecesse em sua majestade celestial. Naquele momento, João percebeu que Jesus desistiu do poder e da majestade divina enquanto vivia na terra. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Mas esvaziou-se sem renunciar ou diminuir sua divindade, mas apenas desistindo temporariamente da expressão externa da igualdade divina e de sua legítima dignidade. Ao assumir a forma de servo e ser feito à semelhança dos homens, ele se tornou completamente humano, mas sem pecado, sendo totalmente Deus e totalmente homem. Nesse momento, João sabia que milagre era que Jesus pudesse proteger sua glória e autoridade enquanto caminhava por essa terra. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. E o ser eterno que vive dentro e além de todo o tempo e espaço. Eu morri, mas veja, estou vivo para todo o sempre e tenho as chaves do controle absoluto e da vitória sobre a morte e do Hades, o reino dos mortos. Jesus é aquele que vive e esteve morto e está vivo para todo o sempre. Ele possui credenciais de ressurreição e vive para nunca mais morrer. A vitória que Jesus alcançou sobre o pecado e a morte foi eterna. Ele não ressuscitou dos mortos apenas para morrer novamente. Jesus é o único que possui as chaves do Hades e da morte. Alguns acreditam que o diabo tem autoridade ou poder para decidir quem vive e quem morre. Eles estão obviamente enganados, porque só Jesus tem as chaves do Hades e da morte. Em sua forma original, o Apocalipse era conhecido na Grécia Antiga como Apocalipsis, Apocalipse. A palavra significa revelação e desvelamento. O livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo no sentido de que ele pertence a ele. É ele quem faz a revelação. Jesus é a pessoa sobre a qual o livro nos fala. Por que precisamos de uma revelação de Jesus? A grande falha de muitos professores é que Cristo é para eles um personagem no papel, certamente mais do que um mito, mas ainda assim uma pessoa de um passado obscuro e personagem histórico, que viveu há muitos anos e realizou feitos admiráveis pelas quais somos salvos, mas que estava longe de ser uma realidade viva, presente e luminosa. Lemos o que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Essa é uma razão significativa pela qual Deus revela que essa informação sobre Jesus Cristo à humanidade. Ele deu para mostrar aos seus servos. Deus revelou essa informação para que pudesse ser compartilhada com outras pessoas e não mantida em segredo. Isso é Apocalipse, uma revelação, não um apócrifo, algo oculto. O livro do Apocalipse é um livro de profecia predutiva. Faz previsões sobre as coisas que acontecerão no futuro, ou, pelo menos no futuro relativo ao período em que foi escrito. Embora nem todas as profecias possam ser consideradas preditivas, é abundantemente evidente que esse texto profético é. Alguns dirão que não deveríamos nos preocupar com a profecia, que é um exercício frívolo, mas se Deus estava preocupado o suficiente para falar sobre isso, nós deveríamos estar preocupados o suficiente para ouvir. Alguns nos dizem que o que ainda é futuro não deve ser examinado antes de acontecer. Mal consigo acreditar que isso seja realmente sério. Se você foi abençoado com essa mensagem, digite a palavra Amém na seção de comentários abaixo. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho. Você pode fazer isso compartilhando o vídeo com um amigo ou familiar e clicando no botão curtir. Além disso, lembre-se de se inscrever no canal para ver mais vídeos que abençoarão seu coração e elevarão seu espírito. Agradecemos todo o seu apoio. Você
é abençoado por ser uma bênção. Fique à vontade para deixar seu pedido de orações na seção de comentários para que possamos apresentá-lo diante de Deus para suas bênçãos e vitória. A Deus seja toda a glória. Declaro que todas as bênçãos dessa oração estão agora sobre você, em nome de Jesus.